que o CEO espera do executivo jurídico? Eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O direito vem mudando e o papel dos executivos jurídicos também. Para falarmos mais sobre esse tema, tenho a satisfação de receber novamente aqui no Juridicast o Gianfranco Sinelli, que é diretor jurídico na Yara Brasil Fertilizantes. O Gianfranco também é diretor da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e também professor do INSPER e da LEC, além de ser cofundador do Jurídico Sem Gravata e vice-presidente da Comissão de Apoio a Departamento Jurídico da UAB. Gianfranco, seja mais uma vez bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aqui a todos os ouvintes aqui do podcast. Obrigado, Jean. E para a gente já entrar aqui no tema, tradicionalmente, qual foi o papel dos advogados nas empresas? Olha, Leandro, quando eu comecei nessa carreira aqui, há pelo menos 20 anos atrás, ainda tinha muito departamento jurídico de empresa que funcionava quase como um escritório de advocacia ali, limitado a algumas rotinas jurídicas muito operacionais aqui e pouco estratégicas, né? Esse advogado hoje não se sustenta. Aquele advogado tradicional, dentro de uma corporação, no momento de crise que a gente está vivendo hoje, ele está extinto. Posso dizer que, se não está extinto, está em extinção, né? Hoje em dia, o mero aconselhamento, ou o famoso lá doutor não pode, ele não sobrevive nesse ambiente. O que hoje os CEOs esperam desses executivos jurídicos, Jean? Essa é a pergunta, hein, Leandro? Vale ouro. Nessas andanças aqui, tanto lecionando quanto trabalhando dentro de corporações, entrevistei já muitos CEOs, inclusive os próprios, que eu trabalhei diretamente, e apertando em síntese, o que todos eles querem, que o executivo jurídico, que o advogado corporativo, assuma cada vez mais riscos e responsabilidades, longe de ser aventura jurídica, mas que faça sim a gestão desses riscos. Ele quer necessariamente que esse executivo compreenda as dores e as necessidades daquele negócio, que ele compreenda o ambiente que ele está inserido e que ele participe aqui das decisões com os demais executivos da empresa. Ele quer alguém que desafie seus pares, desafie aqui o status quo e esteja aqui alinhado com a estratégia da empresa. De fato, que o executivo jurídico, o CEO, sempre quer mais, ele nunca está satisfeito, até por isso que ele é o CEO, Enfim, ele quer um advogado sem gravata, sem aquela gravata mental, sem aquele bloqueio tradicional. E eu vejo também o pessoal falar muito em conhecer o negócio, a importância do advogado conhecer o negócio, mas ao mesmo tempo, eu vejo que esse termo, ele virou um clichê, inclusive dentro dos departamentos jurídicos. Então, o que isso significa na prática, um executivo jurídico conhecer o negócio? Essa pergunta é ótima também. O Leandro só está colocando bons pontos aqui hoje. Olha, é verdade. Toda e qualquer palestra que você vai assistir, vai ter ali um advogado dizendo, não, porque tem a importância de conhecer o negócio, mas nem todos eles vão resistir à página 2 aqui, Quanto de veracidade tem nessa frase, Quantos de verdade, periodicamente, vão até o chão de fábrica, vão até a ponta, estão lá usando o IPI dentro da linha de operação, ou estão lá no front com o time de vendas junto ao cliente. Muitos deles estão só dentro lá dos seus gabinetes, hoje dentro do home office em casa, mas muito pouco envolvidos com a operação, compreendendo de verdade a cultura organizacional da empresa, qual é a dinâmica da empresa, o apetite de risco, que mercado que essa empresa está inserida, qual é esse ambiente de negócio. E aí eles têm dificuldade de responder essas outras perguntas. Não basta você ter lá conhecimento do negócio, você tem que saber de verdade aqui explicar isso em profundidade, saber debater com os teus pares e desafiá-los no negócio que a empresa está inserida. E, Gianfranco, tem como você trazer mais exemplos de como esse advogado pode construir uma visão mais ampla de negócios? Não, bom ponto. Olha, acho que em primeiro lugar vem aí um querer. Tá. Nós, advogados aqui, me incluo na lista, a gente senta numa zona de conforto do universo jurídico, que é o universo que nós dominamos. E ali acabamos julgando o mundo sobre o nosso prisma jurídico.
Eu acho que você tem que ter a vontade, ter a iniciativa, a proatividade de sair dessa zona de conforto, compreender que, né, tem muito mais vida inteligente além do mundo jurídico e estudar essas outras disciplinas, interagir com essas outras disciplinas, né, compreender esses pontos de toque do direito com essas demais disciplinas e ir além. Então, dicas práticas, né? Teorizei bastante aqui, mas em fóruns de negócio, se convidar para reuniões de negócio das outras áreas, participar, ter genuína dúvida e curiosidade de entender como essas outras áreas trabalham e, sem dúvida nenhuma, se atualizar. Então, procurar cursos relacionados, procurar especializações relacionadas para agregar cada vez mais aqui essa bagagem. Começa com o primeiro passo de querer fazer a diferença. E no fim, Jean, a gente está observando aqui que provavelmente vai ampliar o escopo de atuação desse executivo jurídico, correto? Exato, eu acho que essa ampliação aqui, ela não limita só ao crescimento dentro da própria carreira jurídica tradicional, né? Então, seja lá num escritório de direito empresarial, onde esse advogado atende empresas, mas, né, dentro da carreira tradicional, dentro da empresa ali, advogado júnior, pleno, sênior, chegar a uma coordenação, um gerente, um diretor, um vice-presidente, né? Mas hoje existem tantas outras áreas que o advogado pode e deve, né, se especializar e conhecer. Acho que talvez a primeira delas, a mais óbvia, seja a área de compliance, cada vez mais importante, né? Então, não é só o compliance officer em si, mas todos aqueles que trabalham no departamento, né, de ética, compliance e conformidade, que estão ali garantindo os treinamentos, as políticas, as investigações, seja também uma outra vertente nova trazida pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o encarregado, né, de acordo com a lei, ou o Data Protection Officer, né, o DPO, também relacionado a como é que a empresa vai atingir a conformidade e a transparência em relação à lei de proteção de dados. Também são carreiras que se abrem aí. A própria gestão de risco, né, então toda essa parte de gerenciamento de riscos, né, o advogado pode fazer muito bem, pode caminhar inclusive para, nas empresas abertas, né, secretariar um conselho de administração, depois quando atingir uma senioridade lá em cima, por que não sentar num conselho de administração e fazer aí esse aconselhamento, né, esse advisor para os boards, né, para os conselhos, participar de comitês multidisciplinares dentro das empresas. Então, por exemplo, aqui, empresas abrem comitês relacionados a meio ambiente. Então, vai ter técnicos, vai ter um advogado especialista na área ambiental e vão debater esses temas dentro da empresa, seja em outras áreas também, trabalhista com RH, em relações governamentais. Então, advogado cada vez mais trabalhando, né, com o que a gente chama de RELGOV, que é a interação da empresa com entidades de classe e entes de governo, né, para fazer aqui um lobby lícito, né, um lobby transparente, para que haja uma mudança legislativa para um ambiente competitivo melhor, né, com uma competitividade das empresas brasileiras, né, com uma legislação mais moderna. Então, cada vez mais aí advogados trabalhando nessa área de relações governamentais, por que não também relacionamento com investidores nas empresas de capital aberto, né? Trabalhando em saques, né, de atendimento ao consumidor. Então, você vê cada vez mais executivos jurídicos aí se experimentando em demais áreas e, ao fazer essa rodada por demais áreas, né, ele vai se capacitando, por que não, a sentar até numa cadeira de CEO. Poxa, já, mas o que precisa fazer para eu chegar lá? Primeira coisa, você precisa querer, precisa conhecer o negócio e precisa se experimentar nessas outras cadeiras, né? Claro. Se me permite aqui, Leandro, vou comentar um caso aqui de um colega de uma indústria moveleira, né? Ele era ali o jurídico da empresa, fazia um excelente trabalho e aquela relação, né, de claims de consumidores, de reclamações de consumidores, ele começou a trabalhar tão bem as ações de consumidores que o presidente da empresa falou para ele, olha, então você vai ser o diretor jurídico e vai ser responsável também aqui pelo saque da empresa. Então ele estava chefiando o departamento jurídico e o saque. E essa indústria moveleira trabalhava com uma porção de lojas Brasil inteiro com um modelo de franquia. E vira e mexe tem o problema dos contratos, tem, né, relacionamento, problemas, discussões relacionadas às franquias. E ele ia resolvendo muito bem pelo ponto de vista jurídico. E o presidente da empresa falou, você toca bem o jurídico, toca bem o saque, toca aqui também a área de franquias.
Então ele deixou de ser um executivo jurídico e passou a ser um executivo da empresa, abarcando diversas áreas ali que começou pelo toque jurídico, mas pela curiosidade, proatividade, compreensão do negócio, ele acabou acumulando e assumindo outras áreas. Então fica o convite ou o desafio para que os nossos ouvintes aqui também, né, tenham essa curiosidade, porque não persigam aí ampliar sua carreira dessa forma. E Gefranco, em termos de comunicação e linguagem, existe ainda espaço para uma forma de comunicação um pouco objetiva, com juridiquês, entre o executivo jurídico e o board da empresa? Eu acho que essa pergunta aqui, a resposta está relacionada àquela primeira, né? Sim. Aquele advogado que continuar falando só a língua dele, só o juridiquês, com expressões difíceis, um monte de latim, ele está extinto ou está em vias de extinção aqui. O executivo jurídico ele tem que falar a língua da sua empresa. Ele tem que compreender os jargões de negócio da sua própria empresa. Ele vai ter que compreender, sim, o juridiquês para interagir com demais atores, com demais stakeholders da área jurídica, judiciária, etc. Compreender e traduzir de uma forma muito objetiva e precisa, né, todas essas incertezas aqui do mundo jurídico para a sua empresa. Então, cada vez mais aqui a gente vai abandonando esse formalismo e vai trabalhando com objetividade, com assertividade. E você falou bastante sobre a ampliação do escopo, né, desse executivo jurídico. Então, como que eles podem auxiliar a alta gestão em programas de responsabilidade social e sustentabilidade, por exemplo? Eu acho que a trending topic aqui do momento é falar em ESG, né? Sim. Para quem ainda não ouviu essa expressão, ela vem, né, de Environmental, Social e Governance, que é a antiga ali sustentabilidade e responsabilidade social que você trouxe. E eu acho que sim, o advogado, o executivo jurídico tem um papel importante, sim. Seja ao assumir essa frente, ou seja um forte aliado dessa frente, né, dando suporte para essa frente. Porque ele aporta ali o conhecimento jurídico do environmental, né, dos temas ambientais, que eles são mandatórios, né? A empresa que hoje não se adequa à conformidade ambiental, ela não vai ter perenidade, não tem sustentabilidade, não vai conseguir viver no futuro. Os consumidores são mais exigentes, né? Os parceiros internacionais, para aqueles que exportam, são mais exigentes e exigem aqui de todas as empresas que elas tenham esse compliance aqui ambiental. O social nem se fala, né? Então, cada vez mais a empresa deixa de ser só medida, né, pelos aqueles KPIs, aquelas metas financeiras, e a gente passa a ter um olhar também por essas outras métricas com relação à diversidade, com relação à inclusão, com relação a um bom ambiente de trabalho, né, com relação a todas as regras e o compliance trabalhista. No momento que a gente está vivendo hoje, de muito estresse dentro de uma pandemia, empresas preocupadas com o bem-estar dos seus colaboradores e empregados. E aí, poxa, o advogado que sabe navegar nesse ambiente aqui, né, anos-luz à frente dos demais. Sem falar em todo o governance, a própria governança por trás disso, no que diz respeito a toda a parte regulatória, de compliance com a legislação, mas além disso, né, que outras ferramentas de governança que vão trazer essa transparência e toda essa conformidade que esses stakeholders aqui estão exigindo. Então, excelente ponto que eu acho que sim, aqui a gente tem um veio muito importante a ser explorado. Ele está sendo colocado, ele não é novo, mas a forma como está sendo colocado é nova, né? Que é uma exigência do mercado. E cada vez mais uma pressão por se criar formas de mensurar isso uniformes. Então, os financeiros estão muito claros, né? Então, as empresas medem o EBITDA, medem o lucro, medem os custos, a receita. E agora, como é que a gente mede esses outros indicadores aqui de ESG? Então, acho que a gente tem um papel importante para agregar e aportar aqui. Legal, Gianfranco, eu tô te ouvindo falar aqui, né? Fica claro que esse executivo jurídico tem diferentes papéis hoje para assumir, né? E aí, pensando nisso, a retenção de talentos é uma preocupação das empresas e dos gestores em geral, né?
E essa responsabilidade ela também recai sobre os executivos jurídicos frente às suas equipes? Recai. A partir do momento que o executivo jurídico ele se põe de ombro a ombro, né, no mesmo patamar que os demais executivos, ele também sofre as mesmas dores. Então, tem essa briga aí por talentos, né? Então, retenção é muito importante. Não quer dizer apenas remuneração competitiva, mas é ambiente de trabalho que seja acolhedor, que compreenda as necessidades das pessoas, que compreenda o estresse que a gente tem vivido nesse momento, que tenham líderes abertos ao diálogo e que consigam propiciar esse ambiente aqui de retenção. Mas fora isso, né, você pode falar, poxa, Jean, mas eu li ali que você tem mais de quase 1,5 milhão de advogados inscritos na OAB São Paulo aqui, fora isso tem todos aqueles bacharéis, etc, etc, etc. Você tem uma população enorme, né, que poderia recrutar. É verdade, Leandro. A gente, por mais que tenha uma massa enorme, né, de advogados chegando ao ambiente aqui de trabalho, eles não vêm preparados das universidades, né? Então, tem uma crítica aqui ao ensino jurídico, que ele tem que preparar melhor o jovem. Então, algumas universidades já estão com um olhar mais moderno, né? Então, posso citar aqui um exemplo de um INSPER, de uma GV, de Unicinos, que são universidades que já tentam trazer aqui um pouco de multidisciplinariedade para a carreira jurídica, mas é uma gota no oceano, ainda muito incipiente, né? Se me permitir também, conto um exemplo, a gente faz, ou fazia, né, aqui antes da pandemia, uma visita dos alunos da Unicinos para dentro, né, da Iara, para visitar lá a nossa sede, e por todas as vezes eu fiz questão de recebê-los, e a garotada super curiosa, né, para conhecer a empresa, conhecer o departamento jurídico, mas antes de nos apresentarmos eu perguntava, né, quem quer seguir carreira pública, concurso público? Olha, era de 50% a 70% da sala levantando a mão que queria seguir a carreira pública. Quem queria ser advogado no escritório, mais 30%, 40%. Claro, sempre tem aquele 10% que estou aqui porque meu pai pediu, né? Sim, tá perdido. Meu pai que mandou, exigiu que eu fosse, né? Tá perdido ali, tô fazendo direito porque não sabia o que fazer, então resolvi fazer direito. Mas tirando essas almas que elas vão se encontrar, eles não têm ideia, quando chegam, né, no curso de direito, que tem uma carreira jurídica dentro do mundo corporativo, né? Então acho que cabe também uma missão nossa de divulgar que sim, existe inteligência, vida jurídica para fora dos escritórios de advocacia, para fora dos concursos públicos, né? E dialogar com eles e prepará-los para que eles cheguem melhor aqui e a gente tem um pipeline, né? Tem aí mais gente apta para assumir esses desafios por aqui. Bacana, Gianfranco. E o nosso episódio vai caminhando para o final, né? E uma questão que eu não poderia deixar de abordar é que o direito ele não é uma ciência exata, né? Muitas vezes o executivo principal da empresa, por outro lado, toma decisões com elevado grau de assertividade, né? Nesse sentido, como que o executivo jurídico lida com cobranças pragmáticas em situações em que mais de uma possibilidade é possível? Adorei essa pergunta, porque a resposta tradicional do advogado, e você deve lidar com vários, né, Leandro? Exatamente. Depende. Sempre vem um depende por aí, né? E o executivo não quer ouvir um depende, né? E não quer ouvir um depende. Boto mais uma pimenta, né? Na faculdade de Direito, né, a gente sempre aprende que tem a teoria objetiva, a subjetiva e a mista, ou seja, pelo menos tem 3 correntes para tudo. E no mundo dos negócios, pode ter quantas correntes forem, você tem que seguir um caminho. Então, a gente tem que compreender, e aí eu me incluo aqui, estou falando alto para ouvir, e me incluo aqui no exemplo, né? Nós, advogados corporativos, a gente tem que entender que a incerteza do ambiente, ela é dada. Nós aqui escolhemos fazer negócio no Brasil, viver no Brasil, sim, tem um monte de incertezas jurídicas. Principalmente, né, aqui aonde a gente sabe que nem o passado é certo. Então, você tem uma corrente consolidada, vem o STF e derruba tudo que foi feito nos últimos anos, né? Então, já teve uma sentença de primeira instância, julgamento de tribunal, julgamento de STJ, e vem lá o STF e apaga tudo, anula tudo que foi feito, né? Então, a gente tem essa pecha, né, de que nem o passado é certo. Embora todas essas incertezas, a gente não pode usar isso como desculpa. Ainda que seja uma desculpa verdadeira, cabe aqui ao executivo jurídico, com técnica de gestão de risco,
com mapeamento de cenário, com análise de probabilidade, com jurimetria, com data analytics, análise de dados, dá essa devida transparência, né, para todos os stakeholders, para todos os demais executivos da empresa, e se posicionar. Então, saber fazer essa leitura com todos esses dados, com toda essa informação que eu estou colhendo aqui, né, baseada em dados e fatos, acredito que a melhor solução é esta aqui. Existem possibilidades, existem outros riscos? Existem, claro. Mas a gente tem que saber fazer essa leitura e se posicionar. Então, entendo aqui que é por aqui, né? A gente não pode se furtar a essa responsabilidade. O diretor jurídico, o vice-presidente jurídico, o gerente jurídico, ele é sim responsável, né? Porque a gente conhece esse ambiente, a gente navega nesse ambiente, nós estamos aqui dentro inseridos. Nós temos que fazer essa leitura e dar passos adiante, né? E não simplesmente dar isso como desculpa. Legal, Gianfranco. O nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer sua participação mais uma vez aqui no Juridicast. E deixo a dica para você que nos escutou até aqui para ouvir também o episódio número 29 que gravei com o Gianfranco sobre geração de valor dos departamentos jurídicos nas empresas. Obrigado, Gian. Que é isso, Leandro. Foi um prazer aqui compartilhar com vocês. Fico aqui à disposição para o próximo chamado. Obrigado. Um abraço a todos. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.